Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Piraí. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, aqui de Niterói, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa. E é com alegria e gratidão que aqui nos encontramos em mais esta oportunidade para juntos refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesta oportunidade de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Preces Espíritas, em especial sobre os itens 2 e 3, que Kardec denomina oração dominical. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões propriamente ditas, vamos fazer uma oração para nós prepararmos as nossas mentes e corações para o nosso estudo de hoje. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, abençoa-nos nesse momento em que aqui nos reunimos em Seu nome, para juntos refletirmos um pouco mais sobre as Suas leis, refletirmos um pouco mais sobre o nosso caminhar evolutivo no rumo da felicidade. Que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar durante todo o nosso estudo, ampliando a nossa sensibilidade, de maneira que possamos captar as instruções do mundo espiritual e assim tirarmos o melhor proveito das lições deste dia de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Como falamos, vamos conversar sobre a oração dominical. E o Espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, apresenta no capítulo de número 18 este título, A Oração Dominical. Neste capítulo, Humberto de Campos nos conta que a sogra de Pedro, após ter sido curada pelo Cristo, ficou maravilhada com os seus poderes. E ela então chamou Pedro para conversar e consultou-o a respeito da possibilidade deles pedirem favores excepcionais ao Cristo. E ela justificou, dizendo, afinal, somos colaboradores diretos do Cristo, temos nossas necessidades, falta-nos dinheiro, temos o peso dos serviços domésticos, temos uma casa muito pobre. Isso seria muito fácil para Jesus resolver, argumentou a sogra de Pedro. E Humberto de Campos registra que Pedro ficou tentado pelos seus sentimentos humanos. Ficou indeciso, mas ficou tentado. E então ele aguardou que uma oportunidade surgisse para ele abordar o assunto com Cristo. Encontrando a ocasião, narra Humberto de Campos, Pedro toca de leve no assunto, perguntando a Jesus assim: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus, certamente já sabedor das intenções de Pedro, vai respondendo na medida da sua solicitação. Humberto de Campos registra que Jesus lhe respondeu assim: Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Todas as nossas orações são ouvidas, disse o Cristo. Pedro, então, avançando um pouco mais para chegar ao seu objetivo, ele foi pouco a pouco, avança um pouco mais e pergunta para o Cristo assim: Mas, Senhor, por que tamanha diferença na sorte entre as pessoas? Afinal, eu sou obrigado a pescar, mas Levi ganha muito dinheiro com a cobrança de impostos. Joana de Cusa tem um monte de servidoras e a minha mulher precisa trabalhar nos seus afazeres domésticos.
Jesus avança apenas atendendo à necessidade do educando, como ele sempre fazia, ia proporcionalmente com as suas lições. Jesus, então, a essa solicitação, ele responde: Pedro, o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam de acordo com a capacidade de cada um, com o esforço de cada um, mas todo trabalho honesto, ele provém de Deus. Pedro então se encorajou e avançou um pouco mais no seu desejo e perguntou assim para Jesus: Mestre, como devemos interpretar a oração? Jesus, entre outras coisas, estamos aqui trazendo um breve resumo, vocês devem ir lá no capítulo do Boa Nova para lerem o capítulo completo, mas Jesus diz para Pedro, então, quando ele pergunta como que se deve interpretar a oração, Jesus vai dizer que a oração é um recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, que nas orações nós devemos apresentar as nossas aspirações íntimas, os nossos desejos, as nossas esperanças, as nossas dúvidas, os nossos amargores, que a prece de Jesus, olha só que interessante, deve ser cultivada como um elemento natural da vida, como se fosse a respiração, como a respiração. Então a prece deve ser cultivada como a respiração, um elemento natural da vida. E Jesus acrescenta ainda: normalmente os homens só se lembram da oração nos momentos de incerteza, de angústias, de aflições, e desejam solução imediata, sem perceber o longo afastamento que se conservaram do Pai. Simão, então, avançando ainda mais na sua petição, ele diz assim para Jesus: Senhor, tenho procurado manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Jesus então lhe pergunta: e o que você tem pedido, Simão? E Simão responde que pede a solução de problemas materiais. Finalmente ele chega onde a sua sogra tinha lhe pedido. Humberto de Campos então registra que Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que poderia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Simão, enquanto você orar pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Pedro então silenciou, conforme o registro de Humberto de Campos, demonstrando haver compreendido a lição. E Humberto de Campos então registra que um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E é aí então, na narrativa de Humberto de Campos, que Jesus vai fazer a oração dominical, ou como também conhecemos, o Pai Nosso. Allan Kardec vai registrar o capítulo 28, como sabemos, é uma coletânea de preces espíritas, e a primeira prece que ele coloca, sob a orientação dos espíritos, é a oração dominical, que ele apresenta nos itens 2 e no item 3. A oração dominical é registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, bem como no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Então vamos passar pela oração dominical para nós compreendermos a sua estrutura, compreendermos o seu conteúdo. Vale lembrar já de imediato que a palavra dominical, que vem do latim dominus,
quer dizer do Senhor. Então, quando falamos oração dominical, é a mesma coisa que estivéssemos falando oração do Senhor, a oração que Jesus fez a pedido dos seus discípulos, né? E nós também conhecemos como o Pai Nosso. Antes de entrarmos na oração, vamos ver o que Kardec vai colocar no prefácio. Alguns pontos vamos destacar, que é o item 2. O item 3, ele vai apresentar a oração. No item 2, ele vai fazer um prefácio. Nesse prefácio, Kardec vai dizer que os espíritos recomendaram que essa prece encabeçasse a coletânea de preces do capítulo 28, por ser o mais perfeito modelo de concisão, pela sua sublimidade, pela sua simplicidade, onde ali estava um ato de adoração, um ato de submissão, que resumia os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Kardec vai também salientar que o sentido desta oração escapa dos homens, porque as pessoas procuram repeti-la muitas vezes como se a eficácia desta prece estivesse condicionada ao número de repetições. Então, repete-se muitas vezes de maneira maquinal a oração Pai Nosso. E os espíritos chamam a atenção disso, né? Por isso, eles propõem uma forma desenvolvida. Para cada versículo, os espíritos vão fazer comentários, vão desenvolver aquele versículo para mobilizar o nosso sentimento. Esta oração, ela dita com o coração, ela tem um poder muito grande, né? Principalmente nos momentos em que estamos em desespero, com alguma aflição, e que sequer conseguimos articular uma prece. Então, podemos recorrer à oração do Pai Nosso nesses momentos para acalmar nossos corações, para nos dar serenidade, de maneira que possamos enxergar o caminho que devemos seguir. Mas ela deve ser dita com sentimento. Nós precisamos sair do automatismo de repetir de uma maneira correndo, apressada, o Pai Nosso. Então, cada palavra deve ser meditada, deve ser degustada, deve ser compreendida pela linguagem do coração. Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, volume 2, ele intitula A Oração, onde ele apresenta o Pai Nosso e faz uma análise do Pai Nosso. Lá ele vai dizer que o Pai Nosso ele consta de uma invocação seguida de 3 pedidos espirituais e de 4 solicitações a respeito das necessidades do homem encarnado. Então, uma invocação e 7 petições, sendo que as 3 primeiras são ligadas às questões espirituais e as 4 seguintes são ligadas a respeito das necessidades que o homem tem na vida, na matéria, né? Então vamos analisar trecho a trecho a oração Pai Nosso ou a oração dominical. Jesus vai começar a oração dizendo Pai Nosso que estás no céu. Aí já tem muita coisa para a gente parar para pensar, né? Essa é a invocação a que Pastorino se refere, quando ele invoca o Pai que está no céu. Pai Nosso que está no céu. Vejam que Jesus, ele se dirige a Deus não como Criador, não como Rei, como Deus, mas ele se dirige a Deus como o Pai. Isto já tem um significado muito grande, porque denota uma afinidade, denota afeto entre ele e Deus e, consequentemente, entre nós e Deus. E ele diz, Pai Nosso, não é meu Pai, o Pai é de todos nós. Se o Pai é de todos nós, ele colocando a questão da paternidade como sendo um atributo de Deus, isso vai refletir a íntima ligação que temos entre nós como irmãos. Nós somos irmãos exatamente porque temos um mesmo Pai. O Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu, Jesus continua, santificado seja o teu nome. Aí está a primeira petição
que Pastorino vai chamar de uma petição espiritual. Santificar o nome de Deus, né? Aí Jesus está se referindo um pedido para que o mundo, para que nós, as criaturas de Deus, que temos a centelha divina, possamos santificar o seu nome. Como que nós podemos santificar o nome de Deus? Quando nós nos santificamos, quando nós evoluímos espiritualmente e moralmente. Assim nós estamos glorificando o nome de Deus. Nós estamos expressando o nome do Pai que nós temos. Então aqui Jesus está pedindo ao mundo, às criaturas, para que nós possamos nos santificar, nos melhorar evolutivamente, de tal forma que a gente possa expressar o nome de Deus, né? É como o filho que se dirige a um pai, né, dizendo mais ou menos assim: Pai, que eu possa honrar o seu nome com o meu comportamento. O seu nome que eu uso, que eu possa honrá-lo com o meu comportamento. E o nosso comportamento vai poder honrar o nome de Deus quando nós nos comportamos dentro das suas leis, quando nós colocamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio para fazermos escolhas condizentes com as leis de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Trazemos em nós o seu nome, representado pela centelha divina que está dentro de nós. E somente enquanto somos dominados pelo orgulho, pela vaidade, pelas imperfeições, é que nós temos dificuldade de glorificar o nome do Pai. Então, para glorificarmos, santificarmos o nome de Deus, nós precisamos extirpar das nossas existências o orgulho, o egoísmo e todos os filhos do orgulho e do egoísmo. Jesus continua fazendo a sua segunda petição: venha o teu reino. Pastorino diz, esta é a segunda petição espiritual. Venha o teu reino. Isso significa Jesus exprimindo o desejo de que o mundo se coloque sobre o reinado do Pai, que o mundo se coloque sobre o reinado do Espírito, não sobre o reinado da matéria. Jesus está aqui exprimindo esse desejo para que o reino dele se implante, que o reino de Deus se implante na terra. Daí Jesus ter dito, meu reino não é desse mundo. Então Jesus se refere aqui ao reino de Deus, que é o reino de justiça, é o reino de misericórdia, é o reino de amor. Então, quando que esse reino virá? Depende de nós. Isso não será milagrosamente. Esse reino virá quando nós, habitantes deste planeta Terra, estivermos cumprindo as leis de Deus. Quando nós estivermos utilizando o nosso livre-arbítrio para escolher o bem e não mais escolher o mal. E, consequentemente, termos um mundo regenerado, um mundo onde a justiça, onde a misericórdia, onde o amor estarão prevalecendo entre os homens, onde haverá fraternidade entre os homens. Então vejam que para vir este reino, isso depende de nós. Porque a proposta de Jesus, assim como a proposta da doutrina espírita, é uma proposta de autonomia. É uma proposta em que cada um de nós vai nos salvar. Ninguém vai nos salvar. Nós, cada um, salvará a si próprio. Como? Compreendendo as leis de Deus, evoluindo intelectualmente, evoluindo moralmente, usando a inteligência para discernir o bem do mal e passando a fazer escolhas condizentes com as leis de Deus. Assim vai se implantar o reino de Deus na terra. Jesus continua a sua oração: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, essa é a terceira petição do Cristo e Pastorino diz que é a terceira espiritual. Fazer a vontade de Deus. Quer dizer, quando nós nos conformamos com a vontade do Pai, quando nós obedecemos com amor à vontade de Deus, quando nós, nos ligando ao Pai, nós nos elevamos e aceitamos que a sabedoria está com Deus, que tudo que Ele quer para nós é o melhor, que nós ainda, nossa vontade é pequena, é caprichosa, é ignorante, é ligada
as questões imediatas, as questões do corpo, as questões da matéria. E Deus, quando Ele nos dá alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele está nos dando algo ligado ao Espírito. Então, por isso que é importante. É lícito nós rogarmos a Deus e fazermos a nossa solicitação de acordo com o nosso desejo. Mas é sábio da nossa parte nós aceitarmos o que vier. Porque Deus não vai nos dar necessariamente o que nós rogamos. Deus vai sempre nos dar aquilo que estamos precisando. Por isso que precisamos nos submeter à sua vontade. Porque sua vontade é amorosa, é justa e ela deve se cumprir na terra e no céu, ou seja, no mundo físico, na terra, e no mundo espiritual, no céu. E ele continua, quarta petição, primeira necessidade do homem da matéria. Dá-nos o pão de cada dia. O pão material, o pão da sobrevivência, que é conquistado pelo trabalho e pela inteligência. Não é dar de mão beijada, mas é sim nos dar a capacidade de termos trabalho, de desenvolvermos a inteligência, para nós podermos conquistar em cada dia o pão daquele dia, sem preocupação com o dia seguinte, sem angústias, mas sim a cada dia conquistando o pão que vai alimentar o corpo, mas também o pão que vai alimentar a alma. O pão da alma, nem só de pão vive o homem, assim nos falou Cristo, conforme registrou Mateus. Então também podemos ir dia a dia conquistando o pão espiritual, que é aquele pão que supre o nosso vazio existencial, que supre as nossas necessidades espirituais. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, ou perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. É a quinta petição e é a segunda petição do homem encarnado, segundo Pastorino. E é o tema, um dos temas que mais Jesus nos falou, né? Perdoar para ser perdoado, né? Perdoar é uma libertação. Quando nós perdoamos aquele que nos ofende, nós estamos nos libertando. Nós estamos abrindo as algemas, nós estamos entrando em paz com o próximo e, consequentemente, em paz com Deus. Nós estamos praticando a caridade, conforme está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Então, é este perdão que Jesus aqui também está falando como uma necessidade para o homem viver a vida material. Nós precisamos estar nos perdoando mutuamente. Não nos deixes entregues à tentação. Ora, essa é a sexta petição, é a terceira necessidade do homem, segundo o Pastorino encarnado, em que não nos deixar entregues à tentação. Jesus aqui estava falando das situações perigosas que nós, espíritos de terceira ordem, espíritos onde a matéria nos domina, muitas vezes podemos experimentar e vamos fracassar. Então, não nos deixar entregue às nossas tentações, aos nossos vícios, aquilo que nós ainda não tivemos força, a vontade ainda para poder extirpar das nossas atitudes. Então, ele aqui está pedindo para nós termos a assistência dos bons espíritos. Não nos deixes entregues à tentação, é para que os bons espíritos possam nos assistir, nos poupando a experimentações onde a nossa derrota será muito provável, evitando as situações em que as nossas forças serão experimentadas. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, que é a sétima petição, que é a quarta necessidade do homem encarnado, onde Jesus aqui está falando para que o Pai nos ajude, para que nós não encontremos com o mal, para que os bons espíritos estejam sempre nos rodeando, nos inspirando, para que tomemos o caminho acertado, né? Porque o mal ele é obra do homem, ele é obra nossa. Então, quando nós nos aproximamos do mal, ainda temos as influenciações espirituais inferiores. Então,
Aqui a petição é para que os bons espíritos possam nos assistir para nós nos livrarmos do mal, né? Para nos amparar nas nossas fraquezas, né? Aqui está a atuação dos anjos da guarda, né? Jesus, que conhecia as fragilidades humanas, ele roga ao Pai, então, para nos livrar do mal. A prece, conforme Allan Kardec coloca na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: a prece torna melhor o homem? E a resposta é sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. Então é exatamente isso que está na questão 660. Quando nós oramos o Pai Nosso com fervor e confiança, Deus vai nos enviar os bons espíritos para nos assistir, para que fiquemos mais fortes contra a tentação, contra os nossos vícios, né? E ele termina a prece com o assim seja, que é quando a gente se curva diante da sabedoria infinita do Pai, quando nós concordamos com tudo, quando nós nos humildamos diante de Deus, quando nós compreendemos finalmente que não devemos reclamar de nada, ou indo mais além, compreendemos o que Paulo escreve aos Tessalonicenses: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então, nós agradecermos por qualquer coisa, pelas aflições, pelas dores, pelas coisas boas, é nós nos submetermos incondicionalmente à sabedoria infinita de Deus. E para nós concluirmos as nossas reflexões a respeito da oração dominical, vamos lembrar de uma passagem que está narrada no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, lição essa intitulada As Três Orações. Irmão X nos conta que um grande bosque, 3 árvores ainda jovens, pediram a Deus que lhe concedesse destinos gloriosos. A primeira árvore solicita, então, que seja transformada no trono que seria utilizado pelo maior soberano que passasse sobre a terra. A segunda árvore, ela roga, então, que ela seja transformada num carro que transportaria os maiores tesouros desse soberano. E a terceira árvore roga que ela seja transformada numa torre que indicaria o caminho do reino dos céus nos domínios desse soberano. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram aquele bosque e, com grande pesar das árvores vizinhas, aquelas 3 árvores foram reduzidas a troncos. Mas elas confiavam que seriam atendidas nas suas petições, né? Mas depois de longas viagens, aquela primeira árvore, que desejava ser o trono, acabou indo parar num local de criação de animais e foi convertida num coxo para que os animais se alimentassem. A segunda árvore, que gostaria de ser o carro para transportar as riquezas do soberano, acabou indo parar numa região praiana e foi transformada num barco. A terceira árvore, que desejou ser a torre para indicar o caminho do reino dos céus, não tinha um uso especial e foi deixada numa cela de malfeitores para ser usada em momento oportuno. No bosque, então, as árvores disseram: olha, estão vendo aí? Elas não foram atendidas. Deus não atendeu às suas petições. Porque nós precisamos ter calma para compreendermos que Deus está sempre nos dando o melhor. Nós muitas vezes temos pressa nas petições que fazemos. E tempos depois chegou ao bosque a notícia de que as 3 árvores haviam sido, sim, atendidas nas suas petições, porque aquela primeira árvore, aquela que desejou ser o trono, que acabou se transformando num coxo, aquele coxo foi onde Maria forrou com panos singelos e serviu de berço para o maior soberano que passou sobre a terra, que é Jesus. A segunda árvore, aquela que desejava ser o carro para transportar as maiores riquezas desse soberano, que acabou se transformando num barco, era a barca valente que o Cristo se utilizava para levar as suas lições, os seus maiores tesouros, espalhando para todas as pessoas que conviviam com ele.
E a terceira árvore, aquela que desejou ser a torre, que foi jogada em uma cela de malfeitores sem uso, foi a madeira utilizada para confeccionar a cruz que o Cristo carregou e que do alto da cruz ele nos indicou o caminho do reino dos céus, quando ele roga ao Pai para perdoar a todos nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, assim, meus amigos, meus irmãos, a oração é um recurso valioso para as nossas vidas, em especial a oração dominical, quando dita com o coração, quando dita sentindo cada palavra, ela pode nos ajudar muito nas nossas dificuldades da nossa existência. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. E vamos agora, encerrando as nossas reflexões, fazer uma singela prece para agradecermos pelo amparo recebido. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que aqui nos reúnem, nos sustentam, ao concluirmos as nossas singelas reflexões, nós elevamos o nosso pensamento em gratidão pelo amparo, pela proteção, pela inspiração, que sempre chega até cada um de nós quando oramos com fervor e com confiança. Aproveitamos a oportunidade, Senhor, para rogar que os bons espíritos possam irradiar energias de paz, de saúde, de bom ânimo, para todos os lares que estão conectados conosco. E que a sua paz, que o seu amor possa continuar a nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz a todos.